O Governo Federal, o Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e a Barca Criativa Ações Culturais, por meio da Lei Aldir Blanc, apresentam o curso de produção de eventos com Cris Campos. Olá, eu sou a Cristiane Campos, sou produtora e consultora cultural formada pela Universidade Federal Fluminense, também sou pesquisadora em comunicação e diretora executiva da Barca Criativa Ações Culturais, que está no mercado desde 2005, trabalhando com produção de eventos, produção de produtos culturais, elaboração de projetos, leis de incentivo e cursos livres como este que você está vendo agora. Essa é a nossa segunda aula. O curso possui 6 aulas que serão inteiramente disponibilizadas aqui no nosso canal no YouTube. Aproveite, curta, compartilhe, comente e aproveite. Vamos lá. Esse é o nosso segundo vídeo. O primeiro vídeo já está disponível nas nossas... aqui mesmo no canal, você encontra a aula 1. Essa é a nossa segunda aula, na qual vamos trabalhar a elaboração dos projetos culturais em si, né? A gente conversou um pouquinho na aula passada sobre a importância do planejamento cultural até chegar ao evento, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a elaboração do projeto cultural, como que a gente produz o projeto, né? Já falamos que a ideia é uma coisa muito diferente do projeto em si. O projeto é a ideia no papel, e a aula de hoje nós vamos te ajudar a colocar essa ideia no papel. Bom, primeiramente, se você já respondeu algumas das perguntas da primeira aula, hoje a gente vai definir melhor o que é o seu evento cultural. E vamos começar dando alguns exemplos de tipos de eventos culturais que a gente pode ter, que a gente pode produzir, né? É claro que existem outros, essa metodologia pode ser usada para outros tipos de eventos, eventos religiosos, eventos esportivos, por exemplo, mas o nosso foco aqui hoje é com eventos culturais. E aí nós temos um exemplo, o seu projeto pode ser um projeto de show, por exemplo, pode ser um projeto de exposição, de arte pública, arte na rua, ou em museus, ou no espaço fechado, né, num centro cultural, coisas do tipo. Pode ser um evento, pode ser um bloco carnavalesco, pode ser um evento de carnaval, pode ser um evento ligado à cultura popular, pode ser um evento que acontece na rua, ao ar livre, pode ser um evento teatral, pode ser um evento que acontece num espaço teatral, né? Pode ser um espetáculo de dança, de teatro, de circo, enfim, uma grande variedade que nós temos aí. Dança contemporânea, pode ser um evento de cultura popular, um evento na rua, que nós temos uma festa junina. Pode ser o lançamento de um livro, pode ser algo bem mais simples, né? O lançamento de um livro numa livraria. Pode ser um espetáculo infantil, pode ser um evento para a terceira idade, um evento para pessoas mais maduras, enfim. E aí a gente chega finalmente na parte de elaboração do projeto. Eu gosto muito de trabalhar com perguntinhas para a gente chegar à formatação tradicional do nosso projeto. Essas são algumas das perguntas que nós vamos responder hoje. Vamos até a resposta número 5. E espero que no final dessa aula você consiga elaborar melhor o que é o seu projeto, o que é o seu evento cultural. Primeiramente, uma pergunta que já havíamos feito na última aula: por que fazer o seu projeto? Né? Vamos uma resposta de cada vez. Bom, quando a gente responde a essa pergunta, nós estamos produzindo a justificativa do nosso projeto. Nós estamos querendo dizer por que o nosso projeto é importante. E aí,
Dependendo para quem você vai apresentar, obviamente, acredito que o projeto não seja só para você. Certamente seu projeto é importante para você por vários motivos, mas quando você vai apresentar esse projeto para a sua própria equipe, ou para uma instituição parceira, ou para um possível patrocinador, ou até mesmo para o público, você precisa saber qual a importância da realização desse seu projeto. Por que aquele projeto é importante para a sociedade, ou para um pequeno grupo da sociedade, não tem problema, para um grupo específico, mas essa resposta você tem que ter na ponta da língua, né? Só que os projetos, eles têm importâncias diferentes para pessoas diferentes. Quando você está elaborando, você tem que tentar encontrar essa importância em vários âmbitos, né? Em vários sentidos, para que esse projeto possa fazer sentido para diversos grupos diferentes que vão ter contato com o seu projeto. E aí, quando eu falo esses diversos grupos, são, primeiramente, você e sua equipe, em seguida, eventuais patrocinadores, apoiadores, o próprio público, os artistas envolvidos, o pessoal de comunicação externo, de jornal, revista, assessoria de imprensa, enfim, que vai divulgar o seu projeto, porque eles vão considerar o seu projeto importante ou mais importante do que outros para ser divulgado no seu meio de comunicação, né? Aí está a resposta que vai te dar o texto da justificativa. Bom, e aí você tem que se perguntar em quais dimensões o seu evento é importante. Quando você diz isso, quando eu digo isso, né? O que eu quero como resposta? O que eu estou esperando como resposta a essa questão da justificativa? Bom, o seu projeto ele pode ser relevante em vários sentidos. Ele pode ter importância econômica, pode ser um projeto, um evento cultural que vai gerar uma movimentação na economia de determinada cidade, de determinado lugar, pode gerar uma economia para uma renda, né? Uma circulação de recursos financeiros para um determinado grupo cultural, para um grupo étnico específico. O seu projeto pode ter uma relevância artística, pode ser a valorização de algum artista, de algum tipo de produção artística, de alguma cultura, pode ter importância social, ele pode ter importância cultural, pode ser alguma manifestação nova ou alguma manifestação que já estava perdendo adeptos, e aí o seu evento é importante para que a sociedade considere aquela manifestação cultural como parte de sua dinâmica. Esse evento pode ter uma importância histórica, ele pode estar fazendo algum resgate, fazendo o revivamento de alguma memória importante para a história daquele grupo, da nossa sociedade, enfim. E também pode ter uma importância comunitária para a própria comunidade no qual o projeto está inserido, no qual o projeto está acontecendo. E aí, ele também tem alguns aspectos que a gente pode considerar importantes, né? E que são relacionados aos públicos, que podem ser específicos ou variados nesse sentido. Esses aspectos importantes, a gente pode considerar se é um evento que preza a tradição, se é um evento que preza a vanguarda, né, a ruptura de uma tradição, se é um evento que zela por um determinado produto cultural, por alguma manifestação cultural, um evento de preservação, ou até mesmo um evento de valorização de alguma manifestação artística ou cultural que você considera que não está valorizado o suficiente, que não está sendo valorizado como deveria ser. Então, esse seu evento tem essa finalidade, essa seria uma justificativa, um porquê, uma importância particular do seu evento cultural. Além disso, você pode destacar, ainda nessa parte de justificativa,
algumas questões que você considera importantes que o seu projeto vai resolver, vai demonstrar ou, pelo menos, amenizar com a sua execução, né? Você pode pensar em um problema, e aí a gente volta naquelas outras questões, um problema econômico, ou um problema histórico, ou um problema geracional, enfim, algum problema que você identificou na sociedade e que aquele evento pode trazer, de alguma forma, melhorias para a solução dessa questão. Também é importante pensar se o seu projeto ele responde a uma demanda cultural pré-existente ou que vai existir ainda. Você pode detectar, por exemplo, que a sua cidade, a sua região tem muitas bandas de um ritmo específico. Vamos supor que sejam muitas bandas de rock. Mas não existe nenhum evento, nenhum festival que reúna essas bandas. Então, o seu projeto, sendo um evento, um festival de bandas de rock alternativas, independentes, enfim, esse seu evento ele vai responder a essa demanda, né? Porque se é um local onde a gente encontra muitas bandas, mas que elas não têm onde tocar, não tem um evento significativo que dê destaque, que valorize esse trabalho cultural, esses grupos, esse seu evento vem a responder essa demanda, criando ali um espaço local para a apresentação desses grupos. É um exemplo, né? Já existe uma demanda por eventos, por um circuito de eventos, e você está com o seu evento cultural respondendo essa demanda pré-existente nessa localidade. Bom, um outro ponto importante quando a gente vai elaborar um projeto é saber os objetivos dele, é saber o que você vai fazer. E aí, nesse ponto, a gente responde aos objetivos. Bom, o que de fato vai acontecer durante o seu evento cultural? E aí, a gente tem duas questões, né? Os objetivos gerais, que a gente fala, que são os objetivos, o que vai acontecer, o que o seu projeto, o seu evento cultural vai trazer para a sociedade de forma geral, né? A gente já falou usando alguns termos que a gente já usou anteriormente, vamos pensar em valorização dos grupos de música local. Vamos pensar que esse é o nosso objetivo geral. Em seguida, a gente vai responder quais são os nossos objetivos específicos. Como eu disse na última aula, os objetivos específicos são objetivos os quais a gente pode numerar, que a gente pode quantificar. Então, pensando naquela mesma linha de raciocínio, se você está pensando em criar um projeto para valorizar as bandas locais da sua região, que é o objetivo geral, quais objetivos específicos você vai aplicar para que esse objetivo geral seja alcançado? Bom, você vai fazer um circuito de shows pela cidade, em praça pública, você vai criar um canal onde semanalmente os grupos vão fazer lives e aí vai ser publicado, divulgado pela cidade para que as pessoas valorizem a produção artística local. Essas bandas vão se apresentar em escolas, nos bares próximos de determinada região, enfim. Quais são os objetivos específicos? E aí, se você escolheu, vamos supor que você escolheu que as bandas vão se apresentar nas escolas. Então, como objetivos específicos, você vai definir quantas bandas serão. Vamos supor que você tenha escolhido 5 bandas. Essas bandas vão se revezar em apresentações mensais por 10 escolas da sua região. Entendeu? Esse é o nosso objetivo. 5 bandas por 10 escolas e vamos pensar num prazo de 6 meses para que essas bandas façam esse circuito. Isso seria o objetivo específico do seu projeto. Tudo que você pode quantificar com relação às ações e atividades artísticas do projeto cultural, do evento cultural.
Em seguida, já que você pensou assim, como você vai fazer? E aí, para responder essa pergunta, a gente pensa em estratégias de ação. O que são as estratégias de ação? São as ações logicamente sequenciadas na ordem necessária para a produção do seu evento. Bom, a gente sabe que você não pode começar a vender ingressos, por exemplo, antes de definir o que vai ser seu evento, né? Você não pode alugar um espaço sem saber o que vai ser o seu evento. Se você vai precisar de um palco, se você vai precisar de uma praça pública, se um auditório é suficiente, ou se você vai precisar de um estúdio, pensando em eventos online, por exemplo. Então, você tem que ir passo a passo. Então, qual é o primeiro passo? Definir os artistas, definir qual é a ação. Vamos continuar trabalhando com o exemplo do show. Você definiu qual é o artista, definiu qual é a banda, então você já pode, agora sim, definir qual é o espaço. Se o espaço é aberto, se é fechado, e aí você vai ter público ou não, vai ser só uma gravação, então você pode fazer isso no estúdio, você pode gravar um show ao vivo numa praia, num clube, como você vai fazer isso? Né? E as ações ordenadas em ordem, isso é muito importante, porque algumas ações não podem ser feitas antes das outras, né? Se você não definiu o artista, não definiu pelo menos o tipo de apresentação o qual o seu projeto tem, você não pode fechar o espaço, né? Definir qual é o espaço. Ou não pode vender ingressos sem saber onde o evento vai acontecer. Se você ainda não definiu qual é o espaço, você não sabe ainda a capacidade de público prevista, se você definiu que vai ter público nesse evento. E aí, dentro dessas estratégias de ação, a gente costuma dividir as estratégias em 3 grandes grupos. O primeiro é o grupo de preparação, pré-produção. São as ações que precisam acontecer antes do evento em si. A execução e produção, que são as ações que precisam acontecer durante o evento. Pensando num show, né? A gente pensa no dia do evento, é o dia da montagem de equipamento de som, equipamento de luz, é o dia que o material de camarim, os lanches de camarim precisam chegar, é o dia que você precisa se preocupar com o transporte que vai pegar o artista, com o transporte que vai ficar à disposição da equipe, com o almoço de equipe, almoço dos artistas. Eventualmente, você pode fazer um ensaio no mesmo dia, então você precisa da presença dos técnicos de som e luz nesse dia mais cedo. Tudo isso é parte da execução, da produção do evento em si, né? É o dia que você precisa de bilheteiro, é o dia que você precisa de segurança no espaço, tanto para os artistas quanto para o público. E, por fim, nós temos a pós-produção, que é o fechamento do evento ou o encerramento, que é quando você vai, a partir do fechamento do show, encerramento do show, fechamento de bilheteria, dispersão do público, em alguns casos, até mesmo transporte de equipe, transporte de artistas, produtores, mas também aquele fechamento, entrega de material, desmontagem e prestação de contas, quando é o caso de você ter patrocinadores, apoiadores, tanto financeiros quanto institucionais, os quais você precisa dar algum retorno do que foi aquele seu evento cultural. Também, quando não é o caso exatamente de patrocínio, é o momento de você fazer o seu relatório, fechar o que deu certo, anotar o que deu errado, para que da próxima vez você possa se aproveitar dessa experiência, né? Avaliar a equipe, avaliar o trabalho, enfim, o projeto como um todo. E aí, nós chegamos com essa lista de ações que você precisa fazer para realizar o seu projeto, a gente pode acrescentar nessa lista algumas outras coisas.
Especialmente no caso da elaboração do projeto cultural, a gente pode acrescentar a questão do cronograma. E o que é o cronograma? O cronograma é justamente a anotação de cada ação, né, e cada fase do seu evento, que é aquilo que a gente já conversou ali anteriormente, né, produção, pré-produção, pós-produção, cada fase de cada ação de cada uma dessas fases. E aí você vai relacionar a essas fases o tempo que cada uma delas vai levar. Assim você vai chegar à conclusão de quanto tempo você precisa para fazer sua pós-produção, quanto tempo você precisa de produção, quanto tempo você precisa para fazer sua pós-produção. E, por fim, o tempo geral do projeto, o tempo geral que você precisa para planejar, executar e fechar o seu evento cultural. Aqui nós temos o exemplo de um projeto, de um cronograma de projeto cultural com os meses não estão especificados. Por quê? Vamos supor que você está na fase do planejamento ainda, você não sabe quanto tempo você vai precisar, você não sabe quando você vai conseguir dar o pontapé inicial para esse projeto, mas você precisa programar. Você precisa saber se esse projeto vai durar um mês, se vai durar um ano, se vai durar 6 meses. Esse projeto aqui, no caso, a previsão é de que ele durasse 4 meses, desde a pré-produção até a prestação de contas. A gente pode ver aqui que nós temos algumas ações divididas, como a gente falou inicialmente, né? Pré-produção, produção, prestação de contas, mas temos também a inserção de outras atividades, né? As atividades administrativas e de comunicação, que, nesse caso aqui especificamente, a gente pode ver que vai desde o primeiro mês de projeto, já começam algumas atividades de comunicação do projeto. Especialmente, começa com a programação visual, claro que depois, né, acontece no mesmo mês, mas acontece depois da elaboração e formatação do projeto, que é a fase aqui que estamos conversando efetivamente, né? Estamos pensando nessa fase de elaboração. Aqui, o produtor julgou que, na sequência da elaboração, seria melhor seguir para a captação de recursos e, logo em seguida, a contratação de pessoal e serviços especializados. Vocês podem ver que, em termos de pré-produção, grande parte das ações está no primeiro mês e a pré-produção vai durar 2 meses, né? A gente está vendo aqui a marcação apenas no primeiro e no segundo mês, referente às ações de pré-produção. Quando a gente chega na fase de produção, os espetáculos, as palestras, oficinas e mostras de vídeo desse evento acontecem no terceiro mês. Vocês estão vendo a marcação aqui, o xizinho? Terceiro mês, espetáculos, palestras, oficinas e mostras de vídeo. E a gente logo embaixo pode ver que o produtor separou as questões de comunicação, como divulgação e mídia, e colocou numa fase separada. Porém, numa etapa separada. Porém, a gente pode perceber que desde o primeiro mês já temos algumas ações relacionadas à comunicação. Aqui, o que esse cronograma está querendo dizer? Que logo assim que o projeto foi elaborado, formatado e começou a captação de recursos, eles já começaram a fazer, ou já estava previsto, né, que começasse a programação visual. Criação de logomarca, arte, material gráfico, aquela parte visual do projeto já começou a ser feita nesse primeiro mês. Somente no segundo mês começaram a assessoria de imprensa e a distribuição de material gráfico, além do pagamento de despesas administrativas que se estenderam por todo o projeto, né? Isso quer dizer que os pagamentos, os impostos, tudo o dinheiro começou a circular desde o primeiro mês até o último mês, que é quando a gente vai ver que essa produção fez a prestação de contas.
Sobre impostos, recolhimentos e taxas também, a mesma coisa, começaram esses pagamentos, né, esses recolhimentos, desde o primeiro mês do projeto, se estenderam até o último mês. No entanto, a parte de pós-produção só começou depois do encerramento do projeto, depois do terceiro mês. No quarto mês, foi a previsão de que fizessem o clipping, que é aquela reunião de todo o material que saiu na imprensa sobre o projeto, né? E aí tanto faz material impresso quanto de internet, audiovisual, televisão, enfim, o conjunto desse material, né? E a prestação de contas em si, que é a parte financeira financeira e de conteúdo também, né? A parte que comprova que o projeto aconteceu. E aí a reunião desses documentos, fotografias, notas fiscais, cupons fiscais, enfim, tudo aconteceu no quarto mês, no último mês do projeto. Obviamente, aqui a gente tem mais colunas do que o projeto necessitou, mas eu deixei aqui para mostrar que esse cronograma ele pode ser maior, caso seja necessário. Como a gente conversou na primeira aula, todo o projeto, a função dele é ser o mais simples possível, então as coisas devem ser bastante objetivas e diretas e compreensíveis, não só ao produtor, mas a toda a equipe que tem acesso a esse material. Bom, queria agradecer você que esteve até aqui assistindo esse vídeo, convidá-lo para a aula de amanhã, onde nós vamos dar prosseguimento nas nossas discussões, na nossa conversa, e convidá-lo, caso você não tenha visto a primeira aula, já está disponível aqui no canal, convidá-lo também a conhecer os outros canais da Barca Criativa no Instagram, no Facebook e acompanhar nossos projetos. Até a próxima, aguardo por vocês. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos aqui esse vídeo. Obrigada.